Bom dia galera do YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Whats, ou seja, por qualquer meio que você esteja prestigiando esse trabalho. Se você gosta, curte, se inscreve, compartilha, sugere, ativa o sininho, critica, vai me ajudar. Eu espero poder estar te ajudando aí nessa produção de conteúdos aí ligados à história, filosofia, sociologia, conhecimentos em gerais, ciências humanas, política, economia, sociedade, cultura, religião. Eu tô aqui tomando um cafezinho, acabei de acordar. Vocês estão bem? Tudo bem com vocês? Então vamos lá para seguir aí na nossa trilogia, a última parte aí do conteúdo aí sobre o comunismo, teorizando, analisando, identificando, relacionando o que é o comunismo, onde que ele surgiu, como surgiu, por que surgiu, em reação ao que surgiu, né? Sempre fazendo a distinção entre o que ele é em substância, né? Como diria lá Aristóteles, o que as coisas são em substância, o que os seus agentes, o que o discurso dos agentes narra sobre ele, o que é a propaganda. Uma coisa é o que ele é em substância, o que ele é na prática, na realidade, na essência. Outra coisa é a propaganda que os agentes do discurso fazem sobre ele, e aí nós temos as mais variadas narrativas, seja pendendo para o lado dos que defendem essa teoria, né, esse sistema, ou os que contestam. Ambos tendem a analisar somente do ponto de vista interessante através da narrativa do discurso do seu agente, ou seja, o que é interessante para o seu agente, né? Do que são de fato os efeitos que ele produziu, independente do seu teórico, dos seus teóricos ou das narrativas dos agentes. Então nós temos um problemão aí para destrinchar, né? O que é o comunismo de fato, né? Quais são o que é a narrativa que se tem do comunismo, que é uma coisa diferente do que ele é em substância. E por fim, qual foi o efeito prático na vida dele, né? Quais as motivações que os seus teóricos tiveram, o que os agentes dos discursos narram sobre isso. Aí são narrativas que se tem. Uma coisa é a substância, o que ele é em substância, outra são as narrativas que se tem dele, e por fim os efeitos práticos na vida dele. Então a gente, nessa trilogia, a gente procurou aí balizar, dar algumas diretrizes sobre essa questão, essa confusa questão aí do comunismo. E nessa terceira parte nós vamos fechar aí com a explanação dos diversas linhas que teve o comunismo até nós chegarmos no comunismo aqui no Brasil, né? É para fechar a trilogia. Então você tem a seguinte situação: o comunismo, ele se desmembrou, ele se diversificou, né? Ele se exteriorizou em diversas linhas dentro do comunismo, né? Inclusive o próprio anarquismo, né, tem lá suas origens também no comunismo. Você tem, para termos uma ideia, você tem o comunismo tradicional, a luta de classes, a ditadura do proletariado, a revolução, que é o comunismo ortodoxo, aquele que está lá nas obras de Marx e Engels, né? A luta contra o capitalismo, né, e tal. Disso se desmembrou. Desse meio aí, o que surgiu? Você tinha os socialistas, que não eram, na verdade, comunistas. O socialismo, ela é uma etapa até a consecução do comunismo. Ela é uma parte do processo, né, onde você vai ter o Estado regulando as relações de produção, regulando o sistema econômico. Você vai ter dentro do socialismo o socialismo democrático, a social-democracia, o fabianismo, que são tipos de socialismo, né? Os chamados socialistas utópicos, que pensam que através de reformas e pequenos ajustes você pode conciliar o interesse dos capitalistas com o do proletariado, né? Para diminuir as tensões sociais. E você tem propriamente o comunismo revolucionário. Aí dentro do comunismo revolucionário nós vamos ter o leninismo, o trotskismo,
o stalinismo, na China o maoísmo, né? Então vamos lá, vamos destrinchar tudo isso. A primeira experiência de fato comunista ou socialista para daí se implantar o comunismo foi na União Soviética. A Comuna de Paris, ela foi de certa forma aí uma experiência socialista aí que durou pouco tempo, né? Que os trabalhadores tomaram aí o controle da produção das fábricas lá na França, em Paris, né? 1871 ou 72, não me lembro exatamente o ano, né? Mas ele não foi propriamente uma revolução, ele foi uma insurgência, ela foi uma... você tem, né, revolução, insurreição, insurgência, ela foi quase que uma insurgência, ela não chegou a ter um caráter de revolução porque ela não trouxe grandes mudanças estruturais. A primeira experiência de fato do comunismo vai ser a Revolução Russa, né, 1917. Nós tivemos aí, na verdade, revoluções russas. Nós tivemos a de 1905, que antecedeu, né, aí a de 1917. Nós temos a fevereiro de 17 e a grande revolução de outubro, né? Lenin, Trotsky. Tanto que o comunismo ele vai se dividir numa linha leninista, né? Lenin é o grande nome da Revolução Russa junto com Trotsky, né? Você vai ter a linha trotskista e a linha stalinista. Então o grande revolucionário lá da Revolução Russa foi Lenin, paz, pão e terra, né? Paz porque a Rússia estava na guerra, pão porque a fome abatia a sociedade russa por uma série de opressão lá que os czaristas faziam, né? Você sabe que nós não tínhamos um capitalismo propriamente dito na União Soviética, nós tínhamos na Rússia, nós tínhamos um pré-capitalismo e nós tínhamos lá a família imperial, os czares, junto com o seu séquito, com a sua burocracia, junto com os grandes proprietários de terra, que aí detinham o poder, a riqueza, o prestígio, o status social, enquanto um grande número de camponeses, 80% eram camponeses na época da Revolução, né? Alguns poucos proletários urbanos em alguns centros, algumas cidades grandes da Rússia. Então foi empreendida aí pelos bolcheviques, né? Os bolcheviques, a Revolução Russa de 17, paz, pão e terra, Lenin. Outro nome importante é o Trotsky. Trotsky vai ser fundamental no seguinte sentido, ele vai entender que a revolução comunista ela tem que se dar em todos os países, o internacionalismo. Só que o Stalin, uma outra linha do comunismo, você tem leninismo, né, o revolucionário propriamente dito, o Lenin, né, por isso que se diz marxistas-leninistas. Você tem o Trotsky desse meio, que ele tem pequenas divergências com o Lenin, mas tudo se ajeita. A grande divergência que vai ocorrer dentro do comunismo vai ser entre o stalinismo e o trotskismo, né? Trotsky vai entender que a revolução tem que ser permanente e expandindo, e o Stalin, né, a sagacidade do Stalin, ele já havia percebido que não havia proletário mundial, só haviam proletários nacionais, e isso aí que explica o fascismo, né? O fascismo do Benito Mussolini. Então vai ter uma divergência entre o stalinismo e o trotskismo, e quem se elege secretário-geral do Partido Comunista em 1924? O Stalin. Stalin vence e Trotsky tem que fugir, né? Começa as perseguições e os expurgos de Moscou, né? Então você tem linhas diferentes dentro do marxismo. Você tem vários congregados, né, que se identificam pela teoria comunista, luta de classes, materialismo histórico e dialético, ideologia, alienação, ditadura do proletariado, mas que vai se exteriorizar em diversas linhas. Cada linha vai prender para um lado. Você tem os sociais-democratas, que são mais moderados, você tem os fabianos, que vêm nessa linha também, os utópicos, né, os socialistas utópicos. Aí você tem realmente os comunistas de uma linha leninista, né? O marxismo leninista, que é propriamente a genuína revolução. Você tem os trotskistas, né? Que querem a revolução em caráter mundial, e você tem a ditadura stalinista, que foi a mais forte, aí que acabou vencendo e suplantando todas as outras linhas. Suplantando em que sentido, né? Ele se tornou majoritário, ele até aceita aí algumas divergências, né? Mas o maoísmo,
o comunismo maoísta e o stalinistas foram os mais, digamos assim, não só atrozes, eles foram os que mais imperaram, foram os vencedores. Os trotskistas resistem, respiram, ganham de vez em quando alguma relevância. O leninismo, que foi o marxismo do Lenin, que foi o mais genuíno, mas também foi suplantado, né? Lenin morre em 1922. E aí você tem os socialistas moderados, né? O socialismo democrático, que tenta fazer aí uma mitigação do capitalismo, implantando reformas de cunho social, muito influente também, né? Os sociais-democratas, os fabianos, sempre foram muito influentes aí no mundo, justamente por entenderem que você não pode ter mudanças muito bruscas, muito abruptas. Você tem que fazer reformas e implementações, né? Deixando um pouco da iniciativa privada, do capitalismo, da propriedade privada, e o Estado ir regulando essas relações. Por isso que é um socialismo moderado, né? Então, olha só, então você tem várias linhas dentro do comunismo: o maoísmo na China, o stalinismo na União Soviética, o leninismo aí, que foi digamos assim, o ímpeto inicial, né, da Revolução Russa, dos bolcheviques, dos soviéticos, o trotskismo ali que está naquele meio, que foi importante para a Revolução Russa, mas que depois aí, entrando em atrito com o secretário-geral do Partido Comunista, o Stalin, em 1924, quando começou o stalinismo, que é uma deturpação do marxismo. Stalin vai perverter as principais ideias do Marx, que começou a ser uma ditadura comunista, né? Que aí tem desdobramentos dos mais variados possíveis, né? Bom, comunismo no Brasil. Professor, o Brasil é um país comunista? Existe comunismo no Brasil, né? Mas nós não somos capitalistas, não tem propriedade privada, exploração, grandes bancos, né? Então vamos tentar entender essa questão aí, que ela é complexa. O comunismo não é necessariamente uma teoria, ele tem uma teoria. Ele não é uma ideologia, ele tem ideologias. Ele não é um sistema econômico, por mais incrível que isso possa parecer. Ele se sustentou em cima de um sistema econômico que Ludwig von Mises, em 1921, mostrou ser impossível. Economia comunista é quase uma coisa impossível, como diria aí alguns estudiosos, é um quadrado redondo, não existe, é bolha de sabão, é papo furado. Por uma questão muito óbvia: numa economia, quem regula os preços é o mercado, é a demanda da oferta e da procura. Se você estatiza tudo, se você quer regular os preços, você terá enormes dificuldades de fazer cálculo de preço. Você não tem um componente essencial, que é o mercado consumidor. Quanto que você tem disponibilidade para pagar nesse isqueiro? Quanto que as pessoas estão dispostas a pagar? Como é que você vai ter uma tabela, um sistema, um estado que consiga regular os preços? Quem regula os preços é o mercado, né? Então, nesse sentido, uma economia comunista, ela é totalmente inviável. As experiências das economias comunistas, elas se mostraram infrutíferas e devastadoras. Elas geraram fome. Por quê? Se você abole o mercado, não há incentivo para a produção. O cara vai trabalhar na perspectiva do ganho. Ele vai produzir mais na perspectiva do ganho. Se você abole o mercado, né, você terá imensas dificuldades de calcular o preço, de fazer cálculo de preço, ou seja, de saber quanto que as pessoas vão estar disponíveis para pagar para aquele bem. Vai desregular toda a cadeia econômica de produção, circulação, distribuição e consumo, né? Se você estatizasse tudo, por exemplo, você ia ter enormes dificuldades de produção, distribuição e consumo, porque você não teria pessoas com incentivo para produzir, né? Como aconteceu lá na União Soviética. Para que eu vou trabalhar tanto se no final do expediente quem vai levar é o Estado, né? Quem vai levar o Estado, as cooperativas, a coletivização forçada do Stalin, né? Que acabou em fome, né? Se você não tem a variante do mercado, da oferta, da procura, a demanda da oferta e da procura, ficará quase impossível fazer o cálculo de preço. Quanto que as pessoas, o quanto que os bens,
os itens, os produtos valem no fim das contas. Quem determina isso é o mercado. Se ninguém quiser comprar isqueiro, vai baixar o preço. Se amanhã todo mundo sair procurando um isqueiro, todas as pessoas saírem, o preço vai lá em cima. Por quê? Você aumentou a procura, aumenta o preço. Quem faz essa regulação é o mercado. Onde você tem socialismo, Estado interferindo demais na economia, vai ficando cada vez mais difícil até ficar impossível o cálculo de preço. Isso que aconteceu na União Soviética, isso aconteceu na Coreia, isso aconteceu no Camboja, isso aconteceu de certa forma na China. Onde foi implantado isso, deu em fome, deu em miséria, né? Então vamos lá, voltando à questão. O comunismo ele não é um sistema econômico. Ele se baseou em cima de um sistema econômico, mas ele não é isso. Ele não é uma teoria, ele se baseia em cima de teorias. Ele não é uma ideologia, ele tem ideologias, né? O comunismo é um movimento, ele é um movimento, ele não é algo estático, ele é um movimento. Ele pode mudar de ideologia tanto quanto a gente muda de roupa. Por quê? Veja bem, o comunismo ele é um sistema de poder organizado, hierárquico, com disciplina, com finalidades, com planos de contenção, né? Onde o que vai acontecer? Os mais variados discursos eles podem prosperar. Por exemplo, eu dou um exemplo muito claro do que é comunismo. Se você tem numa sociedade, por exemplo, o que aconteceu na história do comunismo? Você tinha no século XIX e boa parte do século XX, de fato, a luta de classes, o operário pobre, né? O proletariado pobre. Então fazia sentido você ter um discurso classista. Quando o proletariado ele foi incorporado no modo de produção, ele começou a ganhar dinheiro, melhorar de vida, comprar carro, casa, bens. Quando ele começou a gostar do capitalismo, o discurso da luta de classes começou a enfraquecer, não a desaparecer. Ele começou a enfraquecer e começou a ganhar sentido um novo tipo de exclusão, que eram as minorias historicamente estigmatizadas, gays, negros, mulheres, índios e todo aquele que se sentisse excluído da sociedade. Ele começou a ser em potencial uma classe que poderia representar os interesses comunistas. O comunismo foi mudando de discurso, não é mais o proletariado oprimido. Ainda você tem em certos setores, em certas alas do movimento comunista, esse discurso, mas ele perdeu muito a força. Por quê? Como o trabalhador ele foi incorporado no capitalismo, ele quer crescer dentro do capitalismo, você tem novas configurações, novos potenciais revolucionários, que são as minorias oprimidas. Por que você acha que aqui no Brasil o discurso da esquerda mais radical, ainda existe o discurso trabalhista lá, mas ele veio perdendo campo para o discurso das minorias, porque o trabalhador foi cooptado dentro do sistema capitalista, ele começou a gostar do capitalismo. Então o comunismo foi mudando o seu modus operandi, não é mais o trabalhador oprimido, e sim as classes historicamente marginalizadas, estigmatizadas, gays, negros, índios, mulheres e por aí vai, né? E o pobre também, o miserável também, o drogado também, o desempregado, o pobre dentro do capitalismo também, mas já em menor número, né? Então o comunismo ele não é definido por uma teoria, por um livro, por um sistema econômico, por uma ideologia. O comunismo é a coletivização dos meios de produção, é a ditadura do proletariado, é o partido único que regula a produção, é a estatização dos meios de produção. Isso é uma definição teórica de dicionário. Se você analisar o movimento comunista no mundo, ele não é mais assim há muito tempo. Ele já tem como combustível não mais o operariado oprimido, mas as minorias historicamente estigmatizadas, donde o movimento comunista, donde os partidos de inspiração comunistas vão ter nesse nicho de pessoas excluídas o grande discurso revolucionário, onde eles, os comunistas, se farão representar essas minorias historicamente estigmatizadas. Por isso que você vai ter dentro do próprio PT, por exemplo,
A mitigação do discurso trabalhista, ele não acabou. O PT ainda tem fortes conotações sindicais trabalhistas, mas muito menos. Você pode diminuir 70% menos do que ele era lá na sua origem, no mínimo. Quem passou a ser o grande potencial, os grandes agentes da revolução? As minorias historicamente estigmatizadas. Então você vê um progressismo emergente dentro dos partidos de esquerda. Eles só falam de gays, mulheres, negros, índios. Não tenho nada contra. Eles foram estigmatizados historicamente, sem sombra de dúvida. Eu estou apenas mostrando que o comunismo, a revolução socialista, ela não tem mais aquele caráter trabalhista do comunismo ortodoxo tradicional. Ele mudou a sua ideologia. Por isso que ele não é uma ideologia, ele é um rol de ideologias, onde a mais conveniente naquele momento, onde os agentes, os players mais coniventes naquele momento serão potencializados, né? Ele não pode ser caracterizado por uma teoria, a coletivização dos meios de produção. Isso já acabou, isso era o comunismo ortodoxo. O movimento comunista de hoje, ele tem outras configurações, muito diferentes configurações. Não é mais necessariamente o proletário oprimido o agente da revolução, mas sim todas as pautas progressistas, todos os entes progressistas, todas as minorias marginalizadas. Por isso que hoje, né, se você tinha na bandeira da esquerda, lá dos anos 80, o trabalhador, pobre, né, oprimido, desempregado, aviltado, você tem hoje pautas progressistas, casamento de pessoas do mesmo sexo, liberalização das drogas, pauta ambiental. Olha, foi mudando a ideologia. A ideologia foi uma ideologia o que mais mudou dentro do comunismo. Mais do que talvez eu tenha mudado de roupa aí nos últimos 30 anos, entendeu? Você vai ter o comunismo não é propriamente uma teoria, uma ideologia. Ela é um rol de ideologia, ele é um sistema de poder onde você vai ter agentes revolucionários, normalmente as minorias estigmatizadas, né, que eram antes o proletariado, o lumpen proletariado oprimido, marginalizado. Hoje você tem outras formas de marginalização, o drogado, o homossexual, a mulher, o negro, o indígena, né? Você tem outras formas de exclusão que vão dar combustível para os revolucionários, para esse sistema de poder, né? Então é óbvio que o comunismo não pode ser entendido como uma teoria, ele é um movimento, ele muda a sua dinamicidade conforme você tem um contexto histórico, né? E o comunismo no Brasil, professor? Aí complica ainda mais a situação. Por quê? O partido mais antigo do Brasil é o PCdoB, Astrogildo Pereira, 1925. Você teve no Brasil a intentona comunista Luiz Carlos Prestes, 1935, que percorreu o Brasil tentando um levante, né, um motim a partir de alguns quartéis, né, e alguns movimentos sociais, tentou empreender uma revolução comunista, sufocada por Vargas. Você teve em 64, né, um golpe civil-militar contra uma suposta tentativa de implementação do comunismo que nunca foi provada, né? Feita aí pelo Jango, pelo Brizola, né? Pelas ligas camponesas e tal, né? Pelos movimentos sociais daquela época, né? O discurso da reforma agrária, né? E tal. Você tem um sufocamento do comunismo em 64 e você tem na pós-ditadura aí o surgimento de um monte de partidos de viés sociais, socialistas, sociais democráticos. Quem venceu essa via por uma boa parcela do tempo foi a tal da social-democracia, o PSDB, né? Você vê que o PSDB pós-ditadura ele emerge como um partido, né, que tinha algumas bases socialistas, mas mantendo a propriedade privada, né, mantendo aí
as bases da sociedade controladas por um Estado que era intervencionista numa série de fatores, né? O PSDB nunca foi tão neoliberal, ele fez umas privatizações, né, e tal, mas no fundo mantinha um Estado forte, né, um Estado forte, intervencionista, regulador, né, as referências reguladoras do FHC, era uma social-democracia. Foi esse viés que venceu, junto com o PT, que tinha um discurso mais ligado ao proletariado, né, a questão do trabalhismo. O PT nasce como uma questão aí dos sindicatos, ele tem um dos tripés são os sindicalistas, né? Um monte de agregado de partidos comunistas e socialistas, marginalizados normalmente, né? Mas se nós entendermos que o comunismo ele não é uma ideologia, uma teoria, mas um movimento, nós podemos dizer que o Brasil tem um forte movimento comunista, né? Ele não é majoritário, porque você tem um grande atrito entre esses comunistas e os militares, você tem os liberais, né, que impedem a economia de se estatizar totalmente, embora se tenha uma forte estatização, né? Você pode dizer que no Brasil há um movimento comunista, sim, entendido o comunismo como um movimento, não como uma teoria, como uma ideologia, como um sistema econômico, como um movimento. Ele também não é absoluto, ele tem seus revés, os seus críticos, ele tem oposições ferrenhas dentro dos setores mais tradicionais, que é a Igreja Católica, os evangélicos, os liberais no sentido econômico, né? Lembrando que a discordância dos liberais com o comunismo é apenas na questão econômica, né? Você pode ver os partidos mais à esquerda, eles são liberais, exceto na economia. Eles são liberais na cultura, na moral, no social. Na economia não, na economia eles querem estatização. Você tem todo esse viés dentro do Brasil, né? Existe o comunismo enquanto movimento, enquanto sistema de poder, não enquanto ideologia, teoria ou sistema econômico. Correto? Beleza, pessoal? Esclareci algumas coisas? Espero que sim, né? É um tema que é essa 1 hora, nem 1h30 aí que eu fiz dessa trilogia. Só nisso nós temos só as principais ícones, aí nós não aprofundamos quase nada, foram só balizas, 1h30 de aula sobre o comunismo, só as balizas, só os ícones principais. Isso aqui é o princípio do princípio do princípio do comunismo, é o princípio do princípio do princípio, né? 1h30, imagine se numa definição de dicionário a gente vai conseguir dissecar esse movimento de 150 anos que adquiriu os formatos os mais variáveis possíveis. Então o comunismo não é uma teoria, não é uma ideologia, não é um sistema econômico, ele tem teorias, ideologias e um sistema econômico, da qual ele apregoava, mas ele é um movimento que adquiriu diferentes formatações, embora ele tenha bases comuns, ele adquire diferentes conotações nos diferentes contextos onde ele é inserido, né? Ele tem diversas linhas dentro do comunismo e ele foi mudando os seus agentes de revolução conforme o processo histórico foi avançando. Beleza, pessoal? Valeu!